Paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Que bênção, hein? Estamos evoluindo na leitura, estamos aumentando o número de pessoas lendo a Bíblia e eu estou muito feliz porque tem muita gente que não leu ainda a Bíblia de jeito nenhum, nem de um jeito nem de outro. E começaram a fazer, estão indo firme. Eu estou muito contente com isso. Alguém aí perguntou, pastor, o senhor não está aparecendo nas imagens? Pois é, eu não estou em viagem, eu tirei uns dias de folga. E nos lugares onde eu estou não está dando para eu fazer com imagem, então estou fazendo só com áudio. Porque a minha webcam, que tem uma qualidade boa, ficou lá no escritório. Então não consigo fazer. Mas começo do mês que vem já volta à normalidade. Gente, eu postei lá no Telegram, no grupo, um vídeo falando, um vídeo de 2, né? Uma primeira parte, falando sobre o Êxodo, explicando o livro, né? Como que a gente deve entender o livro. É um projeto daquela Bible Project Brasil. É um pessoal que ensina a Bíblia por meio de... eles vão vai desenhando, né, e vão explicando o livro, é muito legal. Então tá lá no Telegram. Alguém também perguntou, pastor, o que é o Telegram? Vamos dizer que o Telegram é um concorrente do Zap. Mas o Telegram eu consigo fazer grupos para mais de 250 pessoas. Então eu consigo colocar lá 100 mil pessoas num único grupo, coisa que eu não consigo fazer no Zap. Então por isso que eu estou usando o Telegram. Então você pode baixar no seu celular, é simples, entra lá no aplicativo, na loja de aplicativos. Se for Android, você entra na Play Store. Se você tem um Apple aí, um iPhone, você entra lá na loja do iPhone. Baixa, coloca o seu número do celular e você, quando habilitar lá o Telegram, você vai digitar. Na verdade eu mando o link, né? Tem o link aqui na descrição do vídeo, é só você clicar naquele link ali que você já entra no grupo, tá bom? Bom, link da leitura tá aqui na descrição do vídeo, como que você lê, link também para você baixar o plano de leitura. Nós temos gente nova chegando todo dia, então só estou aí relembrando. E vamos à leitura de hoje. Então você abra a sua Bíblia lá em Êxodo, ou ouça, ou assista, como você quiser. Olha só que privilégio. Você pode assistir, você pode ouvir e acompanhar na sua Bíblia, ou você pode simplesmente ler apenas na sua Bíblia, Êxodo 8, 9 e 10. Que beleza, né? Graças a Deus. Tem países que não é possível ler a Bíblia, é proibido. Coreia do Norte, alguns países do leste europeu, você não pode ler a Bíblia. Alguns países africanos, países de religião muçulmana, por exemplo, a maioria deles, você não pode ter uma Bíblia, você não pode andar com uma Bíblia na rua. E aqui nós temos o privilégio de fazer tudo isso. Então faça valer a pena, viu? Porque é maravilhoso. Êxodo 8, nós vamos continuar. Agora nós vamos ver a praga das rãs. Vamos dar sequência aí nesse texto. Agora vai ser aquele embate, né? Moisés falando com o faraó, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E hoje nós vamos ver especificamente as pragas. Vocês já devem ter visto isso na Record, mas é isso aí. Depois nós vamos até a 9ª praga. E aí a 10ª vai ficar para a leitura de amanhã. Vamos lá então? Êxodo 8. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó e anuncie: assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão do rio e invadirão seu palácio, e até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais e de seu povo, saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre seu povo e sobre todos os seus oficiais.
Ô, gente, eu tenho, não é medo de sapo, eu tenho, eu acho um bicho asqueroso, né? Embora os sapos sejam, né? Mas imagina rã pulando pra cima de você o tempo todo. Tem gente que tem medo de perereca, tem medo de lagartixa, tem medo de formiga. Imagina a rã pulando pra lá e pra cá. Versículo 5. O Senhor também disse a Moisés: diga a Arão, estenda sua vara, a vara que traz em sua mão, sobre todos os rios, canais e açudes do Egito, e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Nilo, e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre toda a terra do Egito. Então o faraó convocou Moisés, Arão e disse-lhes: supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. É engraçado que os magos, os encantadores do Egito, eles não faziam o problema desaparecer, eles só duplicavam o problema, né? Interessante. Versículo 9. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me, quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e pelo seu povo? Então o faraó e suas casas ficarão livres das rãs, e elas permanecerão apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés. Então saberá que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs deixarão o faraó e suas casas, seus oficiais e seu povo permanecerão apenas no rio Nilo. Moisés e Arão saíram do palácio do faraó. E Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele havia mandado para afligir o faraó. O Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito. Todas as rãs nas casas, nos pátios, nos campos morreram. Os egípcios as ajuntaram em montões, e um fedor terrível encheu a sua terra. Mas quando o faraó percebeu que a situação tinha e havia melhorado, seu coração se endureceu e ele recusou a dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Agora vamos à praga dos piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, estenda a sua vara e bata no chão. O pó se transformará em um enxame de piolhos em toda a terra do Egito. Eu não sei se você já pegou piolho na sua vida algum dia, quando você era criança, adolescente. Mas o bicho é terrível, né? Dá uma coceira, né? E aqueles bichinhos pernudinhos saem andando pela sua cabeça fora. Meu Deus, pode enfiar a cabeça na água, pode jogar o que for na cabeça que o bicho não sai. Versículo 17. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas agora não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus, exclamou os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido, recusou-se a ouvi-los, como o Senhor havia dito. A praga das moscas. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, versículo 20: levante-se cedo amanhã e coloque-se diante do faraó. Quando ele descer ao rio, diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre você, seus oficiais, seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Olha só, interessante, né? Lá não aparecerão moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio da terra.
farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal acontecerá amanhã. Gente, eu gravei um devocional exatamente sobre esta parte aqui. Hoje existe uma distinção na face da terra, que é a igreja do Senhor Jesus, eu e você, e aqueles que não temem a Jesus, aqueles que são ímpios, né, conforme a Bíblia diz. Há uma diferença. Eu vou explicar, como expliquei, né, isso no devocional, que você pode pegar aqui no canal para ver também. Os do Senhor é o título do devocional. O Senhor fez exatamente o que disse, versículo 24. Um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e as casas de seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nessa terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nossos sacrifícios, que os egípcios consideram detestáveis, eles nos apedrejarão. Para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu o faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer os sacrifícios ao Senhor seu Deus, mas não se afastem demais e supliquem por mim. Moisés respondeu: assim que sairmos de sua presença, suplicaremos ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado, ó faraó, de que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu o faraó e fez os enxames de moscas deixarem o faraó. O Senhor atendeu Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas o coração de Faraó se endureceu outra vez e ele se recusou a deixar o povo sair. Capítulo 9. A praga sobre os animais. O Senhor ordenou a Moisés: volte ao Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os animais, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. Ô bicho duro, hein? A praga das feridas purulentas. 9:8. Capítulo 9, versículo 8. O Senhor disse a Moisés e Arão: peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar diante dos olhos de Faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito como poeira fina e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante de Faraó. Moisés lançou as cinzas no ar e surgiram feridas, tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles e também em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o Faraó recusou-se a ouvir. Versículo 13, a praga do granizo.
O Senhor disse a Moisés: amanhã levante-se cedo e vá até o faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe meu povo sair para me adorar, do contrário enviarei mais pragas sobre você, sobre seus oficiais e sobre seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A esta altura, eu poderia ter estendido a minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu o poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Ainda assim, você se exalta sobre meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso, amanhã a esta hora enviarei uma tempestade de granizo mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e servos deixarem os campos e procurarem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns dos oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora, recolheram seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas e sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a mão em direção ao céu e o Senhor mandou trovões e granizos, além de raios que caíram sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma grande tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas, destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar, imagina, em que não caiu granizo foi a região de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu peguei, disse ele. O Senhor é justo. Ou melhor, desta vez eu pequei, disse ele. O faraó, né? O Senhor é justo, e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei a mão ao Senhor. Os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que toda a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem o Senhor seu Deus. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram e a chuva torrencial parou. Olha só. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, faraó voltou a pecar. Ô bicho duro, hein? E seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó se recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Capítulo 10 e último da leitura de hoje. A praga dos gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: volte ao faraó, pois endureci o coração dele e de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles. E também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios e lhes falei dos sinais que realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado, amanhã trarei sobre seu território uma nuvem de gafanhotos.
Cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou das colheitas depois da tempestade de granizo, e também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. É engraçado, né? A gente poderia dizer hoje, nós nunca vimos uma praga como a Covid, né? É alguma coisa que está acontecendo na face da terra. Eu não tenho dúvida que é uma permissão de Deus isso, viu? Misericórdia. 10:7. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram: até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles. O faraó não vê que o Egito está em ruínas? O Egito estava tomando uma paulada atrás da outra, né? Versículo 8. Logo, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, disse ele. Vão e adorem o Senhor seu Deus, mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou: sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum, só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Versículo 13. Assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre seu território, de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos em toda a história do Egito, e jamais houve outra igual, pois os gafanhotos cobriram toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas nas árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores, nem nas plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Perdoem meu pecado apenas mais esta vez e supliquem ao Senhor, seu Deus, que ele me livre desta morte. Versículo 18. Moisés deixou a corte do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento, fez soprar um vento forte oeste e levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito, mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. Vamos finalizando esse capítulo, versículo 21, a praga da escuridão. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período as pessoas não conseguiam ver umas às outras, e ninguém saía do lugar. Mas onde viviam os israelitas, havia luz como de costume. Ai, ai, ai. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. Ele estava dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas na verdade estava difícil. Versículo 25. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor, nosso Deus?
Todos os nossos animais devem ir conosco, não podemos deixar nenhum casco para trás. Moisés também era duro na queda. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor, nosso Deus. E só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Era um jogo aqui de gato e rato, né? De empurra e empurra. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração e o faraó se recusou a deixá-lo sair. Fora daqui! Gritou para Moisés. Estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei seu rosto. E vai acontecer exatamente isso, né? Interessante. Amanhã nós vamos continuar essa história. Essa é a palavra de Deus para esse dia. Que Deus te abençoe. Lembra de deixar o seu like, o seu joinha. Lembra de compartilhar com alguém. E lembra também de se inscrever se você não for inscrito. Deus te abençoe e até amanhã. Fui!